Olá pessoal, eu tô aqui para cumprir um desafio que foi feito pela minha amiga Viviane através dessa corrente maravilhosa que é Eu Não Me Envergonho do Evangelho, lançar a palavra e hoje eu quero lançar essa palavra do coração de Deus para a vida de cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra para edificação no coração de vocês, que está em Mateus capítulo 14, a partir do verso 28. Diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Dois momentos me chamaram a atenção neste episódio aqui, né? Quando Jesus estava andando sobre as águas e aproximou do barco, os discípulos ficaram com medo, porque não sabiam quem era, acharam que era um fantasma, que se você ler um pouquinho antes, você vai saber melhor a história. Mas dois momentos que me chamaram mais atenção foram esses aqui. E Pedro disse: Se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro foi tomado de tamanha fé a ponto de descer do barco e ir andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas quando ele olhou à sua volta e viu as circunstâncias, que eram os ventos fortes, as ondas fortes, ele foi tomado pelo medo e pela dúvida. E naquele mesmo momento que ele foi tomado pela dúvida e pelo medo, ele começou a submergir. E muitas das vezes é o que acontece conosco. No início, nós acreditamos naquela situação que é aos nossos olhos impossíveis, impossível andar sobre as águas e às vezes nós passamos por momentos tão difíceis e impossíveis aos nossos olhos, mas no início nós temos até fé, para começar, para enfrentar, mas quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos as circunstâncias e somos tomados pela dúvida. Este foi o outro momento que me chamou a atenção. Ao mesmo tempo que Pedro estava cheio de fé, ele olhou à sua volta e deixou a dúvida tomar conta, da situação, tomar a direção ali daquela situação. A fé e a dúvida, elas não andam juntas, Eu imagino como se fosse uma balança. Quando uma está em cima, a outra está embaixo. Não tem como. Fé e dúvida não conseguem estar juntas, Ou você tem fé ou você duvida. Muitas vezes a dúvida, ela sempre está nos rodeando em determinada situação. Mas nós não podemos nos deixar ser dominados pela dúvida. Ela não pode tomar a direção do nosso barco, ela não pode tomar a direção daquela situação que você esteja passando, que eu esteja passando. A dúvida, a única coisa que vai acontecer, se a dúvida tomou direção, daquela situação, você simplesmente vai submergir, você vai afundar. A única direção que a dúvida nos leva é para o fundo. Então, fortaleça a sua fé. Muitas vezes, às vezes nós colocamos, nós tentamos até colocar a culpa, às vezes, no maligno, pela dúvida que foi gerada no nosso coração, mas não. A dúvida, a culpa é nossa. Quando nós duvidamos, a culpa é toda nossa. Então, nós não podemos duvidar. Fortaleça a sua fé. Creia que Deus está no controle dessa situação. Diga não para dúvida. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês neste momento, essa palavra sobre fé e dúvida. Fortaleça a sua fé e diga não para dúvida. A dúvida não pode dominar o seu barco. Se ela dominar, ela vai afundar. Amém? Então fortaleça a sua fé, creia que Deus está no controle. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês neste momento. Com Deus!